Uma mãe rica e da alta sociedade não aceitava se misturar com os mais pobres. Como forma de castigo para sua filha, que não compartilhava da mesma visão, ela obrigou a jovem a viver com um morador de rua. O que aconteceu a partir de então chocou a todos. No coração de São Paulo, onde as linhas do poder e da riqueza se cruzam, encontrava-se a resplandecente mansão dos Alencar. Um símbolo do status que Cláudia Alencar, a matriarca da família, sustentava com fervor. Em seus meticulosamente decorados salões, cada detalhe refletia sua obsessão por manter uma imagem impecável, desde os lustres de cristal que pendiam como joias, até os tapetes persas que adornavam os pisos de mármore. Cláudia, vestindo um elegante tailleur Chanel, caminhava com passos firmes e medidos por entre as sombras alongadas dos móveis antigos. Seus olhos, sempre avaliadores, pousavam sobre cada superfície, cada arranjo floral, certificando-se de que tudo estava em perfeita ordem. Mas por trás dessa fachada de perfeição, uma inquietude crescia, alimentada pela conduta de sua única filha, Isabela. Isabela, por outro lado, desafiava o rigor materno com sua natureza despojada e um espírito que não se dobrava às expectativas de classe. A jovem, que em breve completaria 21 anos, era frequentemente vista ajudando em abrigos de moradores de rua ou se envolvendo em projetos comunitários, suas roupas simples contrastando vividamente com as paredes adornadas da casa dos Alencar. Essa inclinação para a simplicidade e a ajuda ao próximo era algo que Cláudia via como uma afronta direta ao legado da família. Numa tarde particularmente silenciosa, quando os raios do sol de fim de outono lançavam um brilho dourado através das amplas janelas da sala de estar, Cláudia decidiu que era hora de intervir. Ela convocou Isabela para um encontro no escritório da mansão, um espaço repleto de livros encadernados em couro e prêmios de reconhecimento empresarial, simbolizando o sucesso e o poder que Cláudia tanto prezava. Isabela entrou no escritório, sua postura relaxada em marcado contraste com a rigidez da mãe. Cláudia, sentada atrás de sua grande mesa de mogno, iniciou o diálogo com uma voz que, apesar de calma, carregava um tom inquestionável de seriedade. Isabela, você está a poucos dias de completar 21 anos, começou Cláudia, entrelaçando os dedos com precisão sobre a mesa. E ainda assim, parece ignorar completamente a importância do legado que está destinada a herdar. Isabela, acostumada aos sermões sobre deveres e imagem, manteve-se impassível. Mãe, eu entendo o que a família representa, mas não acho que ajudar quem precisa diminua nosso nome. Pelo contrário. Chega, Isabela, interrompeu Cláudia, sua voz elevando-se um tom acima do habitual. Você vai aprender o que realmente significa viver sem os privilégios que despreza, e vai aprender da maneira mais direta possível. O coração de Isabela acelerou, pressentindo a gravidade nas palavras de sua mãe. Cláudia prosseguiu, revelando o desafio que tinha em mente. Você passará uma semana nas ruas, vivendo como um morador de rua. Sem dinheiro, sem contato com ninguém da nossa classe, sem esses luxos que você não valoriza. Isabela arregalou os olhos, incrédula com a severidade da proposta. Você está falando sério? Mãe, isso é absolutamente sério, afirmou Cláudia, sem dar espaço para argumentos. Talvez assim você valorize o que tem. E acredite, já organizei tudo. Você começará amanhã. A notícia caiu como uma sentença, deixando Isabela atordoada, mas, em algum lugar dentro dela, uma faísca de desafio se acendeu. Ela sabia que as próximas horas seriam decisivas e que, a partir de agora, sua vida tomaria um rumo totalmente desconhecido. Enquanto Isabela deixava o escritório, seus pensamentos giravam em torno do que estava por vir. A ideia de viver nas ruas era assustadora, mas uma parte dela estava determinada a enfrentar o desafio, não só para provar para sua mãe, mas para si mesma, que poderia sobreviver e talvez entender um pouco mais sobre a realidade que Cláudia tanto desprezava. A madrugada ainda envolvia a cidade com seu manto escuro, quando Isabela, a filha rebelde da família Alencar, começou a empacotar sua mochila. A sala de sua casa, normalmente iluminada por luzes suaves e decorada com obras de arte caras, parecia diferente naquela noite, quase sombria, refletindo o tumulto emocional que se agitava no peito de Isabela. Ela escolheu com cuidado o que levar: algumas mudas de roupas práticas, itens de higiene pessoal básicos e um velho casaco que havia ganhado de sua avó. Cada item foi escolhido pensando na funcionalidade, um contraste gritante com a vida de luxos a que estava acostumada. Enquanto arrumava sua mochila, a realidade do desafio imposto por sua mãe começava a se assentar.
Ela estava prestes a deixar para trás não apenas o conforto, mas também a segurança e a previsibilidade. Ao terminar de empacotar, Isabela lançou um olhar ao redor de seu quarto. As paredes que uma vez pareceram acolhedoras agora se erguiam como lembretes frios da rigidez de sua mãe. Suspirando profundamente, ela ziperou a mochila e jogou-a sobre o ombro, sentindo o peso não apenas do tecido e dos itens dentro dela, mas do peso da decisão que estava prestes a tomar. Era quase alvorecer quando Isabela desceu as escadas da mansão. A casa estava em silêncio, com apenas os sons suaves dos passos de Isabela ecoando no grande hall de entrada. Ela passou pela sala de estar, onde as memórias de noites em família e celebrações brilhavam fracamente em sua mente, agora ofuscadas pela tensão dos últimos eventos. Ao abrir a porta da frente, uma lufada de ar fresco da manhã bateu contra seu rosto, um contraste marcante com o ar filtrado e controlado da mansão. Isabela deu um passo para fora, permitindo que a porta se fechasse com um clique suave, mas definitivo, atrás dela. O céu começava a clarear, pintando o horizonte de um azul pálido enquanto a cidade de São Paulo acordava lentamente. Com a mochila firmemente agarrada, Isabela começou a caminhar pela rua ainda deserta. Seus passos eram incertos no início, cada movimento ressoando em sua mente como o tic-tac de um relógio, marcando o início de um novo capítulo de sua vida. Ela sentia uma mistura de medo e excitação. Medo do desconhecido e excitação pela liberdade que esse desconhecido prometia. O bairro onde a família Alencar residia era um dos mais nobres da cidade, com suas ruas bem cuidadas e casas opulentas. Isabela nunca havia realmente observado como cada casa parecia fortificada, com seus altos muros e câmeras de segurança. Agora, enquanto caminhava, essas fortificações pareciam mais como barreiras, mantendo o mundo a uma distância segura. Conforme a luz do dia se fortalecia, a cidade começava a pulsar com a energia do cotidiano. Carros começavam a preencher as ruas, e as primeiras pessoas apressadas por suas rotinas matinais passavam por Isabela, muitas delas absortas em seus próprios mundos, indiferentes à jovem que carregava sua vida em uma mochila. Cada passo levava Isabela mais para longe de sua vida antiga e mais para perto de Tiago, o homem que seria seu guia nesse mundo desconhecido das ruas. Ela sabia que em breve encontraria Tiago e iniciaria verdadeiramente o desafio imposto por sua mãe. Com o coração batendo forte, mas com uma determinação renovada, Isabela continuou seu caminho, pronta para enfrentar o que viesse pela frente. Isabela atravessava as ruas de São Paulo com uma mistura de apreensão e curiosidade. A manhã havia amadurecido em um dia claro e movimentado, e o trânsito da cidade já pulsava com seu ritmo frenético habitual. Ela seguia para a Rua Augusta, um lugar conhecido por sua vibrante vida cultural durante a noite e suas realidades mais cruas durante o dia. Ao se aproximar do destino, os prédios cinzentos e as lojas com fachadas desgastadas pela poluição e pelo tempo começaram a substituir as residências luxuosas de seu bairro. A Rua Augusta era um microcosmo de São Paulo, abrigando desde bares e cafés modernos até refúgios de marginalidade e desespero. Isabela sentia seu coração bater com uma mistura de expectativa e nervosismo, sabendo que em breve encontraria Tiago, o homem que sua mãe havia escolhido para ser seu guia nas profundezas desconhecidas da vida nas ruas. Ela o avistou de longe. Tiago estava encostado na parede de um edifício antigo, cuja pintura descascada contava histórias de anos melhores. Ele tinha uma postura relaxada, mas havia uma certa dignidade em seu porte que contrastava com as roupas desgastadas e a barba por fazer. Seus olhos, ao perceberem Isabela se aproximando, iluminaram-se com um brilho de reconhecimento e algo mais, uma centelha de sabedoria que parecia deslocada em seu cenário atual. Tiago observava Isabela enquanto ela se aproximava, seu olhar calmo e acolhedor tentando oferecer algum conforto. Ela, por sua vez, estudava seu rosto, tentando decifrar as histórias que os traços marcados por intempéries poderiam contar. Havia algo em seus olhos, um olhar que falava de experiências vividas, de perdas e aprendizados, que intrigava Isabela profundamente. A primeira troca de olhares foi carregada de mútuos questionamentos e uma estranha sensação de reconhecimento. Isabela percebeu que, apesar de sua aparência externa, Tiago possuía uma presença quase serena, uma quietude que contrastava vividamente com o caos ao seu redor. Ele não disse nada inicialmente, apenas observando-a com curiosidade e um leve aceno de cabeça, como se a convidasse a se aproximar mais.
Você deve ser Isabela, disse Tiago finalmente. Sua voz mais suave do que ela esperava, tingida de uma gentileza que desmentia sua situação. Sua mãe me contou sobre o desafio. Está pronta para começar? Isabela acenou, sentindo-se um pouco mais à vontade com a maneira respeitosa com que Tiago a tratava. Sim, estou pronta, respondeu ela, embora sua voz tremesse ligeiramente com a incerteza do que estava por vir. Tiago assentiu e começou a caminhar, guiando-a por entre as ruas cada vez mais estreitas e lotadas do centro da cidade. Ele não falava muito enquanto caminhavam, mas cada gesto e cada olhar que lançava em volta parecia carregado de significado. Isabela seguia-o, observando como ele interagia com o ambiente, como evitava certos locais, como cumprimentava alguns conhecidos com um aceno de cabeça, como se movia com uma confiança que só poderia vir de anos de experiência vivendo naquele mundo à margem. Conforme a tarde avançava, a realidade das ruas começava a se revelar a Isabela. Ela via a interação entre as pessoas, algumas transações obscuras ocorrendo em becos, o olhar desconfiado de quem vive constantemente à margem da sociedade. Cada cena, cada rosto, cada gesto era uma nova peça em um quebra-cabeça complexo que ela tentava desesperadamente entender. Ao final daquele primeiro dia, enquanto o sol começava a se pôr e lançava sombras longas sobre as calçadas sujas, Tiago levou Isabela a um pequeno espaço que ele chamava de lar, um canto discreto sob a marquise de um prédio abandonado. Ali, ele começaria a ensinar-lhe como encontrar comida, como se proteger durante as noites frias e, mais importante, como ver a vida através de uma lente de gratidão e resiliência, desafiando cada preconceito que ela havia trazido consigo. A escuridão começava a envolver a cidade, quando Tiago e Isabela se acomodaram sob a marquise de um prédio antigo e esquecido pelos mapas da prosperidade. A rua era menos iluminada aqui, e os sons da cidade pareciam abafados, como se estivessem à distância, mesmo estando tão presentes. Isabela se encolheu um pouco, sentindo o frio da noite começar a se instalar, enquanto Tiago começava a lhe ensinar as primeiras lições de sobrevivência nas ruas. Primeiro, você precisa saber onde encontrar comida, explicou Tiago, sua voz baixa misturando-se ao murmurar distante do tráfego. Há lugares, como certos restaurantes e padarias, que descartam comida ainda boa no final do dia. Mas temos que chegar lá no momento certo, antes dos outros, ou antes que sejam recolhidos pelos serviços de limpeza. Isabela ouvia atentamente, memorizando cada palavra enquanto observava Tiago preparar um pequeno fogareiro portátil que ele havia mantido escondido em uma mochila velha. Ele acendeu o fogareiro com uma habilidade nascida da necessidade e colocou uma pequena panela sobre a chama. Segurança, continuou Tiago enquanto a água começava a aquecer, é mais complicada. Você sempre tem que estar ciente do seu ambiente. Dormimos em lugares onde podemos ver quem se aproxima, mas onde não somos muito visíveis para evitar problemas. Isabela olhou ao redor, percebendo como a marquise oferecia uma visão clara da rua, mas também como as sombras os mantinham parcialmente ocultos. Ela pensou em como seria passar a noite ali, exposta aos elementos e aos perigos desconhecidos das ruas. Outra coisa importante são as regras não escritas aqui, disse Tiago, servindo um pouco de sopa rala nos dois únicos recipientes que possuíam. Respeito é crucial. Você respeita o espaço dos outros, as filas para comida, os acordos tácitos que mantêm todos seguros. É um sistema baseado em confiança mútua e em não atrair atenção indesejada. Isabela tomou a sopa, sentindo o calor reconfortante contra o frio que começava a se intensificar. Ela olhava para Tiago, vendo não apenas o homem que havia escolhido viver nas ruas, mas um professor de uma realidade totalmente estranha para ela. Cada palavra dele, cada gesto e cada olhar cuidadoso para os arredores eram lições que ela gravava profundamente. Conforme a noite avançava, Isabela aprendia não apenas sobre a sobrevivência física, mas sobre a resiliência emocional necessária para viver sem as certezas e confortos de uma casa. Ela percebeu que cada pessoa que passava pela rua, cada figura que se movia nas sombras, tinha uma história, e que a rua era um lugar de muitas histórias não contadas, de muitas vidas invisíveis aos olhos daqueles que nunca precisaram olhar realmente. Você começa a ver tudo e todos com outros olhos, comentou Tiago, percebendo o olhar pensativo de Isabela. A rua te ensina a olhar, realmente olhar e a ouvir. Você aprende a ser grato pelo que tem, pelo que encontra, pelo que consegue. Isabela assentiu,
sentindo um misto de tristeza e admiração por aqueles que enfrentavam essa realidade todos os dias. Ela sabia que as lições que estava aprendendo iriam transformá-la de maneiras que ainda não conseguia compreender totalmente. Eles passaram a noite ali, sob a marquise, e enquanto o céu começava lentamente a clarear com as primeiras luzes da manhã, Isabela se sentia diferente. Não apenas mais informada sobre a vida nas ruas, mas transformada por dentro, com uma nova compreensão do que significava viver à margem, longe dos olhares da sociedade que um dia foi sua única realidade. Com a chegada da manhã, Isabela estava pronta para continuar aprendendo com Tiago, pronta para enfrentar o que o próximo dia traria. À medida que o primeiro raio de sol da manhã rompia o horizonte cinzento da cidade, Isabela despertava sob a marquise. A noite havia sido uma revelação, uma série de lições silenciosas ministradas pela cidade que nunca dorme. Ela se levantava, esticando os membros dormentes pelo frio da noite, enquanto Tiago já estava em movimento, organizando suas poucas posses com uma eficiência nascida da necessidade. Juntos, eles caminhavam pelas ruas ainda tranquilas de São Paulo, observando como a cidade lentamente acordava. O contraste entre a quietude do amanhecer e o caos que se seguiria era marcante. Isabela, com cada passo, sentia-se mais imersa na realidade de Tiago, uma realidade onde cada rosto tinha uma história, cada olhar uma lição de sobrevivência. Tiago a guiava através de rotas conhecidas apenas por aqueles que dependiam da generosidade alheia para se alimentar. Eles paravam em uma padaria, cujo proprietário, reconhecendo Tiago, lhes entregava pães que não haviam sido vendidos no dia anterior. A generosidade do homem não era marcada por fanfarra ou expectativa de gratidão. Era tranquila e rotineira, um gesto simples de humanidade que Isabela nunca tinha realmente notado antes em sua vida anterior. Conforme o dia avançava, Isabela começava a reconhecer as nuances da vida nas ruas que antes lhe escapavam. Ela notava como pequenos gestos de gentileza eram trocados entre estranhos, como sorrisos eram compartilhados sem palavras, como comida e recursos eram oferecidos sem hesitação. Essa rede invisível de apoio mútuo era um mundo à parte do individualismo feroz do círculo social de sua família. Tiago a introduzia a outros moradores de rua, cada um com sua própria história de adversidade e resistência. Um deles era uma mulher chamada Ana, que sorria com olhos que pareciam ter visto mais do que sua cota de tristezas. Ela compartilhava uma garrafa de café, seu calor rivalizando com o sol matutino em afastar o resquício de frio da noite. O café é fraco, mas a companhia fortalece o coração, ela dizia, uma filosofia que Isabela sentia ser mais profunda do que as conversas vazias das festas que frequentava. Por meio desses encontros, Isabela começava a ver a cidade como um organismo vivo, pulsante, onde cada indivíduo, independentemente de sua situação, contribuía para a história coletiva de sobrevivência e humanidade. A solidariedade entre as pessoas em situação de rua não era apenas uma necessidade, era um modo de vida, uma escolha consciente de suportar juntos as dificuldades. À tarde, quando o sol atingia seu zênite e banhava as ruas com sua luz mais forte, Isabela sentia-se diferente. O mundo superficial e materialista que ela conhecia estava agora contrastando vividamente com a realidade crua, porém genuína, que ela estava começando a entender. Cada sorriso, cada gesto de ajuda, cada momento compartilhado no meio da adversidade, estava redefinindo sua percepção de riqueza e valor. À medida que o dia se desvanecia e as sombras começavam a crescer nas ruas que eles percorriam, Tiago e Isabela encontravam um lugar tranquilo para conversar. Era um momento de calma antes que a cidade transformasse sua face novamente para a noite. Isabela, movida pela curiosidade e pela empatia crescente, insistia para saber mais sobre a vida que Tiago deixara para trás. Ele olhava para ela com uma expressão mista de hesitação e aceitação, sabendo que era hora de compartilhar mais de seu passado, de revelar as histórias que os olhos cansados, mas gentis, tentavam esconder. Enquanto a tarde começava a dar lugar ao crepúsculo, Tiago e Isabela encontraram refúgio sob a sombra de uma antiga figueira em um parque esquecido perto do centro da cidade. O lugar era tranquilo, distante do incessante burburinho urbano e oferecia um momento de serenidade. Tiago parecia contemplativo, seu olhar perdido na dança das folhas ao vento, um sinal de que estava prestes a desvendar partes de sua história que até então permaneciam ocultas. Isabela observava-o com uma mistura de respeito e curiosidade crescente.
Ela havia percebido ao longo dos últimos dias que as histórias de Tiago eram como um livro antigo, cujas páginas estavam seladas pelo tempo e pela circunstância. Cada fragmento que ele revelava adicionava profundidade ao caráter enigmático que ele representava. Isabela, Tiago começou, sua voz baixa e um pouco rouca, marcada pelas muitas histórias que carregava. Nem sempre vivi nas ruas. Houve um tempo em que tinha uma vida diferente. Uma vida que muitos considerariam desejável. Ele pausou, olhando para suas mãos calejadas, como se nelas pudesse visualizar o passado que descrevia. Eu era um arquiteto, continuou, a revelação saindo como um sussurro carregado pelo vento. Tive sucesso, trabalhei em grandes projetos, viajei pelo mundo, mas a vida tem um jeito estranho de mudar os planos que fazemos para nós mesmos. Tiago olhou para Isabela, seus olhos refletindo uma tristeza profunda, mas também uma aceitação tranquila de suas escolhas e do destino que havia abraçado. Isabela escutava atentamente, cada palavra adicionando camadas à imagem que ela formava de Tiago. A ideia de que ele, um homem que agora chamava as ruas de lar, já havia sido um profissional respeitado e bem-sucedido, era algo que desafiava todas as noções pré-concebidas que ela tinha sobre as pessoas em situação de rua. O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz baixa, quase um reflexo da seriedade que Tiago apresentava. Perdi tudo em um incêndio, Tiago explicou. O escritório, os projetos, os planos futuros, tudo reduzido a cinzas. E com as dívidas que se acumularam sem seguro suficiente, não sobrou muito para onde ir. Ele deu de ombros, como se tentasse minimizar o impacto desses eventos em sua vida. Isabela sentiu uma mistura de choque e empatia. E sua família? Ela inquiriu gentilmente. A família se afastou quando o dinheiro se foi, Tiago disse, olhando distante. Amigos também. Aprendi muito sobre a natureza humana durante esse período. Aprendi sobre solidão também. A honestidade bruta de Tiago tocava Isabela de uma maneira que ela não esperava. Ela via nele não apenas o homem que tinha perdido tudo, mas o ser humano resiliente que emergira das cinzas de sua própria vida. O sol começava a se pôr completamente, lançando um brilho laranja sobre o parque, tingindo a cena com uma luz que parecia simbolizar uma esperança persistente. Isabela sabia que havia muito mais a aprender sobre Tiago, muito mais do que uma única tarde poderia revelar. Sua curiosidade e empatia pelo homem que ele era e pelo homem que ele havia sido a impulsionavam a entender completamente sua jornada. Enquanto a luz do dia desaparecia, dando lugar às sombras da noite, Tiago fez uma pausa antes de continuar, preparando-se para compartilhar mais sobre as escolhas que o levaram ao mundo das ruas e as lições que ele aprendeu ao abraçar uma vida tão radicalmente diferente da que tinha planejado. O dia do aniversário de Isabela amanheceu com uma calmaria atípica, como se a cidade inteira tivesse decidido pausar e respirar, dando espaço para reflexões e revelações. O céu estava claro, pintado com tons suaves de azul e branco, e as ruas estavam menos tumultuadas do que o usual. Tiago, conhecendo a importância do dia, tinha algo especial planejado, algo que iria mudar para sempre a forma como Isabela via o mundo e as pessoas ao seu redor. Eles caminharam juntos em silêncio por um tempo, atravessando bairros que Isabela nunca tinha explorado antes. A atmosfera tranquila da manhã os envolvia como um manto, e o ruído distante da cidade parecia uma lembrança de outro mundo. Finalmente, chegaram a uma antiga biblioteca pública, um edifício de arquitetura clássica com colunas imponentes e portas de madeira trabalhada, que falavam de um passado onde o conhecimento era tão reverenciado quanto a arte. Tiago conduziu Isabela através do saguão silencioso, seus passos ecoando no mármore polido. A biblioteca era um refúgio de tranquilidade, com altas prateleiras de livros que se estendiam até o teto, mesas de madeira espalhadas por entre corredores serenos e janelas que filtravam a luz do dia em feixes dourados, iluminando o pó dançante no ar. Ele a levou a uma seção mais reservada, um canto esquecido que guardava jornais e recortes de notícias de décadas passadas. Com mãos que tremiam ligeiramente, Tiago retirou alguns recortes amarelados e os espalhou sobre uma mesa, seu rosto um misto de nostalgia e hesitação. Isabela, ele começou, sua voz mais baixa do que nunca. Hoje, no seu aniversário, acho que é hora de você entender verdadeiramente quem eu sou, ou quem eu fui. Os recortes de jornal mostravam imagens de um homem jovem, elegante, em trajes formais, frequentemente cercado por outras figuras de alta estatura social.
As manchetes falavam de negócios, de heranças, de festas grandiosas, e em todas essas imagens, o jovem tinha uma semelhança inegável com Tiago. Meu nome verdadeiro é Rodrigo Dumont, ele revelou, observando atentamente a reação de Isabela. Eu fui uma vez herdeiro de uma das maiores fortunas do Brasil, mas eu escolhi deixar tudo para trás, por medo, por desilusão com o que minha vida havia se tornado. Isabela ouvia, absorvendo cada palavra, cada imagem, tentando reconciliar o homem à sua frente com a figura dos jornais. Mas por quê? Ela sussurrou, quase com medo de quebrar o feitiço daquela revelação. Rodrigo, ou Tiago, como ela o conhecia, suspirou profundamente, um peso visível sendo levantado de seus ombros enquanto ele se preparava para compartilhar a parte mais dolorosa de sua história. Houve um golpe dentro da minha própria família, um plano para me afastar da herança que, por direito, era minha. Descobri a tempo, mas a paranoia e o medo de que eles pudessem ir mais longe, talvez até atentar contra minha vida, me fizeram fugir. E uma vez nas ruas, percebi que poderia encontrar uma espécie de paz, longe das conspirações e expectativas. A revelação abalou Isabela não apenas pela trama digna de um thriller, mas pela coragem e pelo desespero que tais escolhas revelavam. Ela olhava para Rodrigo, vendo-o agora sob uma luz completamente diferente, percebendo a complexidade de sua jornada e a força que era necessária para renunciar a um mundo de privilégios por algo tão incerto como a vida nas ruas. Rodrigo juntou os recortes, guardando-os novamente no lugar de onde os havia retirado, e então olhou para Isabela com uma seriedade que ela raramente tinha visto nele. Hoje, no seu aniversário, eu queria que você visse a verdade sobre mim, e talvez, ao conhecer a verdade, você possa entender por que eu vivo como vivo. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando longas sombras através das janelas da biblioteca, Isabela sabia que nada seria como antes. Ela havia sido introduzida a um mundo de sombras e luz, de verdades ocultas e revelações impactantes, e agora, mais do que nunca, estava determinada a ajudar Rodrigo a enfrentar os fantasmas de seu passado e talvez encontrar um caminho de volta para uma vida que ele havia perdido. Capítulo 8. Após a revelação de sua verdadeira identidade, Rodrigo, acompanhado por Isabela, decidiu que era hora de enfrentar o passado de frente. Eles caminharam juntos, lado a lado, pelas ruas que gradualmente se transformavam das zonas mais marginais de São Paulo para os bairros mais afluentes, onde a mansão dos Alencar se erguia, imponente e silenciosa, como um monumento ao poder e ao prestígio. Ao longo do caminho, Isabela sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Sua mente girava em torno do encontro iminente com sua mãe Cláudia, cuja perspectiva sobre a vida ela sabia que seria desafiada profundamente pelo que estava prestes a revelar. Rodrigo caminhava com uma calma que só poderia vir de alguém que já havia aceitado seu destino, independentemente das consequências. Ao chegarem à mansão, Isabela não hesitou. Ela conduziu Rodrigo até a entrada principal e, com um olhar de encorajamento, tocou a campainha. O som ecoou por entre os corredores, e logo a porta se abriu. Cláudia apareceu, seu semblante passando rapidamente de surpresa para desaprovação ao ver Isabela acompanhada por um estranho. Isabela, o que significa isso? Cláudia começou, seu tom rígido e controlado. Quem é esse homem? Mãe, este é Rodrigo Dumont, Isabela disse, sua voz firme apesar do tremor que sentia por dentro. Há algo sobre ele que você precisa saber. Cláudia observou Rodrigo, sua expressão mudando de confusão para uma mistura de reconhecimento e incredulidade. Rodrigo Dumont, ela repetiu, como se o nome evocasse memórias distantes, ligadas às notícias e escândalos que frequentavam os círculos sociais mais altos anos atrás. Sim, Rodrigo interveio, sua voz tranquila, mas carregada de uma intensidade emocional. Eu sou Rodrigo Dumont, e acredito que seja a hora de algumas verdades virem à luz. Cláudia recuou um passo, como se as palavras fossem um golpe físico. Você estava desaparecido, declarado morto. Eu escolhi desaparecer, Rodrigo explicou, olhando diretamente nos olhos de Cláudia, que agora brilhavam com uma mistura de choque e fascínio. Fui forçado a viver nas ruas para escapar de um destino que me teria custado muito mais do que minha fortuna. Isabela observava a troca, percebendo o impacto das palavras de Rodrigo sobre sua mãe. Cláudia parecia balançar em suas convicções, seu mundo de aparências e controles sendo desafiado por uma realidade que ela nunca imaginou enfrentar.
A Isabela me ajudou a ver que era hora de enfrentar o passado, de confrontar aqueles que me fizeram mal. Rodrigo continuou, a determinação em sua voz refletindo a resolução que Isabela sentia em seu próprio coração. Cláudia, agora visivelmente abalada, olhou de Rodrigo para Isabela. A realização do impacto dessa revelação começando a se assentar. E o que vocês esperam agora? Ela perguntou, sua voz um sussurro de incerteza. Nós queremos justiça, disse Isabela, e queremos que a verdade seja conhecida, para que ele possa recuperar sua vida, longe das sombras e das mentiras. A declaração de Isabela marcou um ponto de inflexão, não apenas na conversa, mas na dinâmica familiar como um todo. Cláudia, enfrentando a realidade de seu mundo fragmentado, sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A mansão, que até então simbolizava estabilidade e poder, agora se tornava o cenário de um confronto que desafiava cada pedra de seu alicerce. Conforme Cláudia absorvia as implicações do que havia sido revelado, a determinação de Isabela e Rodrigo de trazer mudanças e correções ao passado injusto se fortalecia, preparando o terreno para as batalhas legais e pessoais que viriam a seguir. Após o confronto revelador na mansão dos Alencar, Rodrigo, com Isabela firmemente ao seu lado, iniciou uma jornada meticulosa para recuperar sua identidade e reivindicar a fortuna que lhe fora usurpada. O caminho à frente estava repleto de desafios legais, mas o primeiro passo era desvendar e documentar as tramas que haviam despojado Rodrigo de sua vida anterior. Numa manhã nublada que refletia a seriedade de suas intenções, Rodrigo e Isabela visitaram um renomado escritório de advocacia no centro da cidade. O edifício, com sua fachada de vidro e aço, erguia-se como um monólito de justiça, e foi lá que eles se encontraram com o Dr. Lúcia Mendes, uma advogada especializada em casos de fraude e disputas de herança. Dr. Lúcia, uma mulher de postura rígida e olhar penetrante, recebeu-os em seu escritório repleto de livros jurídicos e documentos organizados meticulosamente. Enquanto Rodrigo explicava sua situação, a advogada ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. O relato de sua desaparição forçada, das manipulações e ameaças que sofrera, formava uma narrativa tanto intrigante quanto alarmante. Dr. Lúcia esboçou um plano de ação, que incluía a coleta de provas, a reunião de testemunhos de antigos associados de Rodrigo e uma auditoria das movimentações financeiras que ocorreram após seu desaparecimento. Nos dias e semanas seguintes, Rodrigo e Isabela se envolveram em uma série de reuniões e investigações. Visitaram bancos, confrontaram antigos gestores dos negócios da família Dumont e buscaram alianças com aqueles que ainda viam Rodrigo como o legítimo herdeiro. Cada encontro era meticulosamente preparado, cada conversa gravada, cada documento analisado em busca de inconsistências que pudessem ser usadas para fortalecer seu caso. Paralelamente, a equipe de Dr. Lúcia trabalhava incansavelmente, desenterrando contratos antigos, acordos financeiros e correspondências legais que haviam sido manipuladas para excluir Rodrigo da gestão e dos benefícios de suas empresas e propriedades. A complexidade das tramas financeiras revelava um nível de premeditação e ganância que chocava até mesmo os mais experientes advogados do escritório. Rodrigo, embora inicialmente abalado pela extensão da traição, encontrava em Isabela e na Dr. Lúcia um suporte constante. Isabela, por sua vez, descobria uma força que não sabia possuir, advogando por Rodrigo com uma paixão que surpreendia até mesmo a advogada. Enquanto o caso se desenrolava, tornava-se claro que eles estavam montando um dossiê robusto, capaz de não apenas restaurar a identidade e a fortuna de Rodrigo, mas também de expor as ações criminosas de seus parentes. O desafio era imenso, mas a cada pequena vitória, a cada documento recuperado e cada testemunho confirmado, Rodrigo se sentia mais próximo de reaver sua vida. À medida que a noite caía sobre a cidade, os contornos dos prédios se desvaneciam no crepúsculo, e Rodrigo olhava pela janela do escritório de advocacia, contemplando o horizonte. Ele sabia que as batalhas legais seriam longas e árduas, mas a determinação de Isabela e o profissionalismo de Dr. Lúcia lhe davam esperança. Juntos, eles estavam desvendando as camadas de decepção, cada descoberta uma promessa de um retorno não apenas à sua vida antiga, mas a uma vida nova e melhorada, purgada das sombras do passado. Conforme preparavam para as próximas etapas do processo legal, Rodrigo sabia que o desafio seria árduo, mas estava pronto para enfrentar, armado com a verdade e fortalecido pela lealdade de Isabela e a astúcia de sua advogada.
A retomada de sua identidade estava apenas começando, e ele estava determinado a lutar até o fim para restabelecer seu nome e seu legado. Enquanto Rodrigo enfrentava as batalhas legais para recuperar sua herança, outro projeto começava a tomar forma, simbolizando sua aspiração por mudança e redenção. A antiga mansão dos Dumont, uma vez cenário de grandiosos eventos sociais, e agora um lembrete silencioso de um passado turbulento, estava prestes a ser transformada em um santuário de esperança. Rodrigo e Isabela caminharam pelos corredores da vasta mansão, cujas paredes ecoavam as lembranças de um tempo que Rodrigo quase desejava esquecer. Juntos, eles visualizavam um futuro diferente para aquele espaço, imaginando cada quarto, cada salão opulento, não mais como enclaves de luxo, mas como recintos de recuperação e aprendizado. A visão de transformar a mansão em um centro de reabilitação e treinamento para pessoas em situação de rua foi inspirada pelos meses que Rodrigo passou vivendo nas ruas e pela empatia profunda que Isabela desenvolveu por aqueles que enfrentavam adversidades inimagináveis. Eles planejavam oferecer cursos de capacitação profissional, aulas de alfabetização, serviços de saúde mental e física e apoio na reinserção social. Cada sala da mansão seria repurposada com um objetivo específico em mente. A grande biblioteca, com suas estantes de madeira entalhada e um vasto acervo de livros, seria transformada em uma sala de estudos e aprendizado contínuo. Os salões de festa, onde outrora ecoavam risadas e música sob lustres de cristal, seriam convertidos em áreas de atividades comunitárias e workshops, promovendo habilidades que poderiam ajudar os frequentadores a reconstruir suas vidas. Rodrigo estava particularmente focado em criar um ambiente que não apenas oferecesse refúgio, mas que também inspirasse os indivíduos a se verem como capazes de mudar suas próprias realidades. Quero que este lugar seja um ponto de partida para uma nova vida, não apenas um refúgio temporário. Ele compartilhou com Isabela, enquanto inspecionavam a cozinha industrial, que seria adaptada para ensinar habilidades culinárias e nutricionais. Isabela, por sua vez, dedicava especial atenção aos aspectos estéticos do projeto. Era essencial que a mansão, mesmo em sua nova função, mantivesse uma sensação de respeito e dignidade. Ela sugeriu cores suaves para as paredes, muitas áreas verdes nos amplos jardins e a preservação de certos elementos artísticos que caracterizavam a mansão, garantindo que a transformação não apagasse a história do lugar, mas que a enriquecesse. Além do planejamento físico e estrutural, ambos dedicavam tempo para formar parcerias com ONGs e instituições de apoio social, garantindo que o centro funcionasse não apenas como um abrigo, mas como um integrador social, oferecendo aos seus frequentadores uma rede de suporte contínuo. À medida que o projeto tomava forma, a comunidade ao redor começava a perceber a mudança. A transformação da mansão dos Dumont em um centro de reabilitação tornou-se um símbolo local de esperança e renovação, atraindo voluntários, doações e histórias de vida que precisavam de um novo começo. Conforme o sol se punha, tingindo os céus de laranja e roxo por trás da silhueta imponente da mansão, Rodrigo e Isabela reviam os planos uma última vez antes de encerrar o dia. Eles sabiam que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas estavam prontos para enfrentá-los. E enquanto planejavam os próximos passos, cada decisão tomada reafirmava seu compromisso não apenas em restaurar uma herança, mas em reconstruir vidas. Nos dias que se seguiram à revelação da verdade sobre Rodrigo, Cláudia Alencar encontrou-se imersa em uma introspecção profunda. Isolada em seu escritório, com vista para os jardins meticulosamente cuidados que agora pareciam representar a superficialidade de sua vida passada, ela contemplava as escolhas que havia feito. As paredes, adornadas com retratos de família e conquistas sociais, refletiam uma vida de prestígio, mas agora pareciam símbolos de uma realidade vazia. O choque inicial de descobrir que Rodrigo, a quem ela conhecia apenas por notícias de jornais e fofocas sociais, estava vivo e havia sido vítima de uma trama tão sórdida dentro de sua própria família, havia abalado Cláudia profundamente. Mas além do choque, havia uma crescente sensação de culpa por seu próprio papel na perpetuação de um sistema que valorizava o status acima da humanidade. Rodrigo e Isabela, com seus planos de transformar a mansão Dumont em um centro de reabilitação, haviam plantado uma semente de mudança no coração de Cláudia. Observando da janela de seu escritório, ela via o constante movimento de reformas,
o vai e vem de trabalhadores e voluntários, e sentia uma crescente necessidade de fazer parte dessa transformação. Com a decisão tomada, Cláudia desceu as escadarias de mármore, cada passo ressoando como um eco de sua resolução renovada. Ela dirigiu-se à mansão, agora um canteiro de obras e esperança, onde encontrou Rodrigo e Isabela supervisionando o progresso. Aproximando-se, sua postura era de humildade, uma mudança notável para todos que a conheciam. Rodrigo, Isabela, começou Cláudia, sua voz mais suave e menos autoritária do que nunca. Tenho pensado muito sobre os recentes acontecimentos e sobre o meu papel em tudo que transpirou. Eu gostaria de ajudar, gostaria de usar minha influência e recursos para apoiar este projeto. Rodrigo e Isabela, surpresos com a oferta e a mudança de atitude de Cláudia, trocaram olhares antes de responder. Rodrigo, cuja jornada de perdão e compreensão ainda estava em curso, acenou positivamente. Sua ajuda será muito bem-vinda, disse ele, um reconhecimento de que o passado poderia ser redimido por ações presentes. Nos dias seguintes, Cláudia envolveu-se ativamente no projeto. Ela utilizou seus contatos para facilitar parcerias com organizações não governamentais, negociou doações de materiais e até mesmo apareceu em eventos públicos para promover a causa. Cada passo que dava, cada ação que empreendia, era um passo para se desvencilhar das correntes de um passado superficial e contribuir para algo genuinamente valioso. Sua presença no projeto não só trouxe recursos adicionais, mas também ajudou a mudar a percepção pública do centro. Cláudia, antes vista apenas como uma figura da alta sociedade, começava a ser reconhecida por seu ativismo e compromisso com a causa social. À medida que o centro de reabilitação tomava forma, Cláudia percebia uma mudança dentro de si. Este novo propósito havia lhe dado um sentido de realização que os salões de festas e os eventos de gala nunca conseguiram. Ela estava, pela primeira vez em muitos anos, verdadeiramente orgulhosa de algo que estava ajudando a construir. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons de laranja e vermelho, Cláudia caminhava pelos jardins da mansão, agora cheios de novos significados e propósitos. Ela refletia sobre o caminho à frente, sabendo que cada novo dia traria desafios, mas também oportunidades para continuar sua jornada de redenção através de atos de genuína benevolência. A transformação da mansão era apenas o começo, e ela estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir, com um compromisso renovado para fazer a diferença. À medida que as semanas se transformavam em meses, a transformação da Mansão Dumont em um centro de reabilitação e treinamento começava a dar frutos visíveis, não apenas na estrutura física renovada, mas mais importante, nas vidas que começavam a mudar dentro de suas paredes. Rodrigo e Isabela, junto com Cláudia, haviam criado um ecossistema onde cada indivíduo era visto não como um caso perdido, mas como uma promessa de potencial e renovação. O centro tornou-se um farol na comunidade. Os programas oferecidos variavam desde cursos de alfabetização até treinamento profissional em áreas como carpintaria, tecnologia da informação e culinária. Além disso, o suporte psicológico e de saúde, essencial para a recuperação e reintegração dos assistidos, era proporcionado por profissionais dedicados que trabalhavam para garantir que a reabilitação fosse tanto mental quanto física. As histórias de sucesso começaram a emergir como testemunhos do impacto do centro. Uma delas era a de Marina, uma mulher que chegara ao centro após anos de luta contra a dependência química e o abandono nas ruas. Sob o cuidado e orientação dos programas do centro, ela não só recuperou sua saúde, mas também aprendeu habilidades de jardinagem e paisagismo, liderando eventualmente o projeto de revitalização dos jardins da mansão. Sua história, de redenção e contribuição, tornou-se uma inspiração para muitos outros que buscavam um novo começo. Notícias dessas transformações não tardaram a chegar aos ouvidos da mídia local. Reportagens começaram a ser veiculadas, destacando não apenas a originalidade e a eficácia do projeto, mas também as histórias pessoais daqueles que estavam reconstruindo suas vidas ali. A visibilidade trazida pela cobertura jornalística atraiu mais apoio da comunidade, com empresas locais e residentes oferecendo doações, voluntariado e até propostas de emprego para os graduados dos programas de treinamento. O interesse da mídia também trouxe consigo novas oportunidades de parcerias. Universidades e instituições de ensino expressaram interesse em colaborar,
oferecendo cursos avançados e oportunidades de educação continuada para os participantes do centro. Essas parcerias enriqueceram os programas já existentes e abriram caminhos para novos desenvolvimentos curriculares, ajustados para atender às necessidades e aos sonhos dos indivíduos atendidos pelo centro. Rodrigo, Isabela e Cláudia frequentemente caminhavam pelos corredores da mansão, agora pulsando com atividade e esperança, observando o fruto de seu trabalho. Eles discutiam planos para expandir os serviços, talvez até replicar o modelo em outras partes da cidade ou do país. A cada nova ideia, a cada nova história de sucesso, eles sentiam-se reenergizados, sabendo que cada esforço valia a pena. Conforme o centro ganhava reconhecimento e seu impacto crescia, a comunidade ao redor começou a perceber o valor de tratar todos os seus membros com dignidade e respeito, independentemente de suas histórias passadas. O centro não era apenas um lugar de reabilitação. Era um símbolo de transformação comunitária, um testemunho de que a mudança era possível quando as pessoas se uniam por uma causa comum. À medida que o sol se punha, banhando a mansão em tons dourados, o burburinho das atividades diárias no centro diminuía. Rodrigo, Isabela e Cláudia reuniam-se para revisar o progresso e planejar o futuro, cada um motivado pela visão compartilhada de expandir seu alcance e continuar a influenciar positivamente a vida de muitos. E enquanto planejavam, sabiam que cada pequeno sucesso no centro era um passo em direção a uma sociedade mais inclusiva e justa. À medida que o projeto da Mansão Dumont se consolidava e expandia, a história de Isabela e Rodrigo transcendia os limites da comunidade local, tocando corações e mentes por todo o país. A mansão, que uma vez simbolizava o exclusivismo da alta sociedade, agora era um emblema de inclusão e renovação, um lugar onde as barreiras sociais eram derrubadas e as vidas eram reconstruídas. Nas páginas de jornais nacionais, em programas de televisão e em plataformas digitais, a história do Centro de Reabilitação Dumont era contada e recontada. Cada narrativa ressaltando não apenas a transformação física do local, mas, mais importante, as transformações humanas que ocorriam dentro de suas paredes. Isabela e Rodrigo tornaram-se figuras públicas associadas à luta contra a desigualdade e à promoção da dignidade humana, recebendo reconhecimento e apoio de setores variados da sociedade. Ao longo do capítulo, testemunham-se os efeitos cascata das ações de Rodrigo e Isabela. Ex-participantes do programa da mansão, agora reintegrados e prosperando, retornavam frequentemente como voluntários ou palestrantes, compartilhando suas jornadas e incentivando os novos residentes. Histórias como a de Marina, que passou de uma vida de dependência e desespero para liderar o rejuvenescimento dos jardins do centro, eram evidências tangíveis do poder de uma segunda chance. Enquanto o projeto celebrava seu primeiro ano, uma grande festa de aniversário foi organizada nos jardins da mansão. A celebração reunia não apenas aqueles diretamente envolvidos com o centro, mas também membros da comunidade, doadores, representantes de ONGs e políticos locais. Era uma festa vibrante, repleta de música, risadas e histórias de superação. Cada riso compartilhado, cada abraço trocado, fortalecia o tecido comunitário, reafirmando o valor da empatia e da solidariedade. Neste ambiente festivo, Isabela e Rodrigo, junto com Cláudia, refletiam sobre a jornada que haviam percorrido. Eles observavam o entrelaçamento das muitas vidas que haviam tocado, vendo a prova viva de que a mudança não apenas era possível, mas já estava acontecendo. A capacidade de adaptação, a força da vontade e o poder da comunidade eram celebrados, reconhecendo que cada pequeno gesto de bondade contribuía para uma sociedade mais justa e amorosa. O legado de esperança que Isabela e Rodrigo estavam construindo não era apenas sobre os indivíduos que ajudavam diretamente, mas sobre incutir uma nova maneira de pensar e agir em relação aos menos afortunados. Este legado, entrelaçado nas histórias de cada pessoa que passava pela Mansão Dumont, prometia continuar crescendo, inspirando outras comunidades a replicar seu modelo e espalhar ainda mais a mensagem de recuperação e humanidade compartilhada.